Estamos de volta, galera, e olha lá, estamos caminhando para o final do nosso evento. Espero que tudo isso que vocês já aprenderam seja de grande importância para o lado profissional de vocês. E também, por que não, pessoal, né? Bora lá então dar continuidade? Liderança centrada no ser humano é o nosso próximo tema. E eu trago Ana Meneghini, que é Chief Revenue Officer da Solid, para falar para vocês. Seja bem-vinda, Ana! Boa tarde. Que bom ter você aqui. Que gostoso estar aqui fazendo parte também do RH Top Talks. Muito obrigada pelo convite. E muito obrigada por você que nos assiste. Sempre bom trocar experiências, não é? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que é essa liderança centrada no ser humano e o que todos nós, como seres humanos, também podemos aprender e podemos fazer. Eu sou a Ana Meneghini, como o time já me apresentou, e eu quero que você também se sinta à vontade para conversar comigo. O chat está aí à sua disposição. Mande sua pergunta, mande seu comentário, faça parte aqui da minha palestra comigo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o mundo e o momento em que a gente está vivendo. Um mundo que mudou pede uma liderança renovada. Estamos todos nós em pleno abril de 2022. Eu acabo de voltar de uma viagem, eu tinha um período de meio descanso, né? Aquele período que você viaja, mas também trabalha. E eu estive num outro país e fiz uma escala num segundo país. E foi muito incrível para mim poder perceber como nós, brasileiros, estamos lidando com esse momento de retomada e como outras culturas também estão lidando com esse momento. Não há uma regra única. Eu não sei se você reparou, mas entrar em lockdown teve regras muito claras. De repente, naquele 13 de março, todas as organizações estavam comentando, né, lá em 2000, parece tão longe, né, gente? Lá em 2020, e nós todos nos vimos nas semanas seguintes acometidos por regras governamentais, por regras dos organismos de saúde, que nos diziam o que fazer e o que não fazer. E, naquele momento, o que fazer era: fique na sua casa, trabalhe da sua casa, viva da sua casa, se relacione da sua casa, faça tudo da sua casa e evite ao máximo sair. Então, quando nós entramos em lockdown, tudo era muito nebuloso, muito difícil, mas com regras bem estabelecidas. As poucas que existiam eram claras e eram objetivas e contemplavam absolutamente todos os humanos da face da Terra. E agora? Como é que a gente faz para sair disso? Como é que a gente faz para conviver, então, com o que a gente tem percebido, a flexibilização das entradas? Como é que a gente faz para trocar ali os nossos... tudo aquilo que a gente organizou para estar dentro de casa, para poder fazer o nosso trabalho? Como é que a gente faz agora para voltar a conviver com o trânsito? Como é que a gente faz para trazer os times? Time fica, time vai, é híbrido, é remoto, é 100% presencial? Nós não temos regras claras. Nós estamos todos aprendendo, e é por isso que é tão importante a gente voltar e olhar para nós, enquanto seres humanos, e também para os nossos times, enquanto pessoas que também querem ser mais humanas. As pessoas querem ser mais humanas. Acho que um dos grandes aprendizados que a liderança precisou aprender e precisou acquirir nos últimos 2 anos foi exatamente isso, não é? Antes da pandemia, nós tínhamos limites muito claros, e depois da pandemia, tudo está super misturado. A gente é muito mais gente na frente das câmeras durante uma reunião em vídeo, e a gente é muito mais gente aqui compartilhando, eu aqui num estúdio, você aí assistindo, recebendo conhecimento, talvez trocando com outras pessoas no chat, se fazendo presente de uma forma diferente.
Nós todos sentimos muito mais, questionamos muito mais. E estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções. Nunca se falou tanto em saúde mental, nunca se falou tanto em emoção, nunca se falou tanto em direito à fala, nunca se falou tanto em como é que eu posso me manifestar e eu quero ser feliz no trabalho, nunca se falou tanto em propósito. Por quê? Porque, de fato, o que aconteceu mexeu com todos nós e nós ainda não sabemos exatamente os impactos de tudo isso. Eu acredito que nem nos próximos 2, 3 anos nós vamos conseguir mapear isso 100%. E isso eu posso garantir para vocês porque a ciência ainda está estudando, a psicologia ainda está estudando. Nós vamos precisar entender qual vai ser o impacto disso nas futuras gerações. Né? Quem tem filhos de 8, 9, 10, 11, ou até um pouquinho mais, 16, 17... Como que essa juventude tão jovem vai chegar no mercado de trabalho e como que os nossos jovens estão lidando com a volta e como que os 50 a mais, que a gente não teve nenhum privilégio em nenhuma geração. Todas as gerações foram envolvidas nessa discussão. E no período em que nós ficamos distantes, porém conectados 100% pelo virtual, nós também desenvolvemos mais emoções. Desenvolvemos no sentido de estarmos mais conscientes. E, particularmente falando, embora eu ainda não tenha todas as respostas, como você também não tem, mas eu acho que foi um momento muito rico. O painel anterior trouxe questões, por exemplo, como vulnerabilidade. Sim, somos todos vulneráveis. Sim, todos sangramos. Sim, todos erramos. Eu, inclusive, cometo erros e tento aprender com cada um deles, para que haja, de fato, uma jornada de evolução. Mas, hoje em dia, a gente tem menos receio de falar sobre isso, né? E os nossos times também. Os nossos times querem ser ouvidos, os nossos times precisam ser ouvidos. E aí que eu acho que num movimento como no marketing teve alguns bons anos atrás, que era o cliente no centro, de repente a gente vê o humano no centro, a pessoa no centro. Como é que a gente vai lidar agora com essa nossa humanidade? E aí, para esse nosso debate, para essa nossa conversa aqui virtual, eu trouxe algumas dicas práticas para ver se eu consigo contribuir com o seu dia a dia e questões que eu tenho tentado também aplicar no meu dia a dia. Conhecer de verdade a sua equipe. Quando a gente entrou ali no lockdown, a gente começou a ver o ambiente familiar das pessoas, né? A gente começou a ver filho entrando, cachorro latindo, coisas acontecendo. E agora, nesse período de volta, é muito importante sentar e conversar com as pessoas. E eu, por exemplo, tenho isso como um desafio. Imagina a agenda, como é, né? Aquela loucura, muita gente no time, muitas entregas para fazer. E cada vez mais eu tenho percebido a importância de ouvir, de perguntar, de saber como é que está, o que aconteceu. Às vezes você quer 5 minutos aqui para um colo virtual, para um abraço virtual. Você quer conversar um pouquinho de coisas, entre aspas, off-topic, né? Aquilo que não está na pauta da reunião, aquilo que não está na entrega do cronograma, aquilo que não é uma tarefa de escrita, uma atividade 100% metrificada, 100% avaliada. Nós precisamos ouvir mais as pessoas. E as pessoas querem ser ouvidas. E daí você começa a conhecer. Quando a gente tem nas olhos, por exemplo, um mapeamento comportamental, é justamente para me ajudar, para te ajudar nisso. Como é que eu posso tratar esta pessoa de acordo com o tipo de linguagem que ela ouve? E é sempre um desafio. Não significa que o tipo de linguagem que ela ouve vá reforçar comportamentos que não são interessantes, mas significa encontrar um ponto de conexão, inclusive para aquela evolução, inclusive para que ela performe melhor, para que ela se sinta parte, para que ela se sinta ouvida e para que ela se engaje. Todos nós temos pontos fortes e pontos a melhorar. Os nossos pontos fortes nos ajudam, os nossos pontos a melhorar nos impulsionam. Uma vez que você olhe para eles e consiga corretamente direcioná-los, eles podem te levar muito mais longe, uma vez que eles se unem aos seus pontos fortes. Por isso que é tão importante conhecer as pessoas, ouvir as pessoas, e a tecnologia está aí para te ajudar nisso. Se você usá-la a seu favor, você vai ver que você vai tirar o melhor do seu time de forma muito mais fácil. Depois, estimular o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento é tão importante, gente? Porque
quem se conhece melhor também ajuda você nessa liderança, porque a pessoa vai poder trocar com você. Então, quando você estiver conversando, quando você estiver passando um feedback, quando você estiver pedindo ali até uma participação, me dê uma sugestão, traga algum input que você julgue interessante, você vai entender que as pessoas que melhor se conhecem, as pessoas que trabalham o seu autodesenvolvimento, em geral, na minha experiência, são as pessoas que primeiro se colocam, são as pessoas que mais trazem, que mais agregam para o time, porque elas têm sede. E ter sede, ter essa fome pelo conhecimento, é muito importante. Então, quando você estimula que o time se conheça e que o time se autodesenvolva, você também torna o time mais independente. Você dá para o time essa autonomia de andar, essa autonomia de poder querer fazer mais. E você entrega para o time, inclusive, algo que eu chamo de zona de segurança, do time poder virar para você e falar assim, olha, hoje eu não rendi bem, hoje eu não performei bem, e eu preciso de ajuda, e talvez se eu pudesse fazer X ou Y coisas, eu acho que o resultado seria diferente. Porque quem se conhece, se maneja melhor, se gerencia melhor. E, ao se gerenciar melhor, também contribui com o outro. Imagina que uma pessoa sabe que um determinado gatilho, vou aqui dizer, não atingimento de uma expectativa, gera ali um gatilho de autofrustração, um gatilho de inconformismo até. Se bem utilizado, esse próprio inconformismo desse indivíduo que se conhece, vai levá-lo a buscar esse desenvolvimento e vai levá-lo até a te trazer questões. Olha, então, eu estou indo para me desenvolver nesse ponto e o meu plano de ação para isso é fazer leitura de um livro, procurar uma mentoria, trocar com outros colaboradores, trocar com outros colegas, fazer um curso, e eu quero combinar com você da gente manter essa avaliação juntos para que nós possamos caminhar nessa evolução. Parece que agora a gente está mais aberto para isso, tanto líderes quanto liderados. Por quê? Porque nós somos mais humanos e porque nós estamos mais confortáveis nessa nossa condição. Apesar de termos sido obrigados a um isolamento que trouxe para nós o uso muito amplo da tecnologia, isso também nos lembrou do quanto estar com outras pessoas é bom e do quanto estar com outras pessoas nos faz melhor e nos faz crescer. Então, sempre estimule o autoconhecimento. Ajude seu time. O Profiler, por exemplo, mapeia em menos de 5 minutos mais de 50 características. E nada como o próprio colaborador ter nas mãos as informações a seu respeito e poder entender, nossa, então é por isso que eu reajo dessa forma, por isso que eu reajo daquela outra forma. Como é que eu vou manejar, como é que eu vou me gerenciar, então, para que eu não caia num outro deslize ou para que eu reforce um outro comportamento positivo. Depois, tenha o propósito do seu negócio como bússola. Aqui eu gosto sempre de trazer. A gente costuma olhar para o propósito do negócio, né? Então, o nosso propósito, por exemplo, é transformar as empresas por meio das pessoas, é impactar a economia dessa forma. Mas como é que isso se aplica no seu dia a dia? Como é que isso se aplica de uma forma direta para o seu time, para a execução ali do seu time? Como é que você traduz isso para a sua liderança, para o seu dia a dia? Como é que você traduz isso para que isso fique na boca das pessoas mesmo? Como é que o seu time vê isso? Como é que ele encara esse propósito do negócio e como o próprio negócio está impactando a vida dele? Será que o propósito está sendo de verdade? O propósito precisa ser na prática, precisa ter uma execução real, precisa fazer sentido no dia a dia das pessoas. Porque se ele não faz sentido, quando vem a tempestade, quando vem um dia difícil, né? Quando vem aquela não entrega, quando vem aquele problema, aquela pressão, a gente se perde. E a gente, enquanto líder, claro que a gente pode cometer erros e rapidamente procurar aprender com eles, mas nós precisamos, na medida do possível, ter essa transparência de dividir isso com as pessoas. Olha,
mesmo nos dias difíceis, mesmo quando o impacto é grande, mesmo quando a gente tem uma pressão. Vamos continuar aqui em busca do nosso propósito. Vamos continuar, porque dias difíceis passam. Então, se você tem um time que está buscando autodesenvolvimento, se você tem um time que você realmente conhece, que você está buscando entender o contexto em que essa pessoa está inserida, quando não está no trabalho, né? Quando não está dedicado àquele período de tempo para o trabalho, isso também traz essa conexão e te ajuda a manter o ser humano no centro. Por que é tão importante ter o ser humano no centro, gente? E é uma pergunta tão profunda, né? Como é que a gente deixa o ser humano no centro da nossa liderança? Como é que a gente realmente acorda todos os dias e pergunta: como é que eu posso servir melhor? Como é que eu posso contribuir com o crescimento dessa pessoa? Como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor para que isso também se reflita no meu time, para que isso também se reflita nas minhas ações? Particularmente, eu não acredito que a gente possa melhorar o nosso entorno sem melhorar o nosso interior. Eu acredito, pelo contrário, que toda vez que a gente melhora um pouquinho o nosso interior, aquilo que a gente faz no exterior também melhora. Existem ferramentas, existem técnicas, existem ações que você pode fazer, mas se você não tiver um conteúdo interior de fato, de verdade, elas não vão se sustentar. Depois, trate todos como adultos. Nós temos hoje um composê intergeracional no mercado de trabalho que eu, particularmente, acho que ele é absolutamente rico. Então, nós temos pessoas que estão na sua primeira experiência profissional, às vezes um menor aprendiz, às vezes um estagiário, e nós temos pessoas que estão lá do outro lado, né? A geração silver, que a gente chama, a geração que talvez até já tenha se aposentado, mas continua ali no ofício, continua trabalhando. E você tem nuances geracionais convivendo juntos. Cara, isso é muito rico, porque cada geração vai ter um olhar sobre o que está acontecendo. Cada geração vai poder trazer um ponto de vista. E é por isso que é tão importante. O que nivela, no sentido de equaliza, no sentido de traz senso comum, no sentido de somos todos iguais? Exatamente sermos tratados como adultos. Conversas difíceis precisam da maturidade de um adulto para serem absorvidas, e conversas fáceis precisam também, muitas vezes, da maturidade de um adulto para serem bem vividas, para serem bem aproveitadas. Tratar todos como adultos significa que cada um pode, sim, ser responsabilizado pelas próprias entregas. Tratar todos como adultos não significa que você não ame, que você não cuide, que você não ampare, mas significa que você não mima, significa que você não passa a mão na cabeça em excesso. Carinho, acolhimento é uma coisa. Você passar a mão e ocultar o erro, ou talvez até justificar o erro, é outra. Nós precisamos tratar os nossos times como adultos, e isso começa em combinados claros. Se você tem combinados claros com o seu time, fica muito mais tranquilo de cada um do time também absorver isso para si próprio e falar: nossa, essa é a minha responsabilidade. Os americanos vão chamar isso, obviamente, num nível muito mais profundo, que tem aí muitas nuances também, mas de extreme ownership, né? Então, quando eu tenho muita certeza de quais são os meus entregáveis, do que é esperado de mim e de qual é a minha responsabilidade para tornar aquilo uma realidade. Então, como que eu posso ter adultos no meu time se eu também não tiver esses combinados claros? Se eu também não colocar de uma forma muito clara para o meu time aquilo que eu espero do meu time e, como adulto, não tiver consistência. Adultos têm e precisam ter, né? Ou precisariam ter, consistência. Tenha consistência com o time, seja constantemente transparente, coloque os elefantes brancos, né, na mesa. Já entrar naquela sala em que tem algo que precisa ser conversado, mas ninguém quer tocar no assunto? Eu chamo de elefante na mesa.
Quando você traz o elefante na mesa, quando você ajuda os times a entenderem aquilo que está acontecendo, você também traz para eles a oportunidade de poderem se colocar e de agirem efetivamente com essa maturidade que a gente está conversando e que eu estou chamando aqui de trate todos como adultos. Depois, entender que todos temos nuances e um nível de complexidade. Todos temos. Nós não sabemos toda a verdade e, muito provavelmente, não conseguimos acompanhar, nós não conseguimos contemplar toda a verdade. Até porque cada um de nós enxerga através de um ponto de vista, enxerga através de uma cultura, de um tipo de família, de um tipo de educação. Então, nós não enxergamos tudo, mas nós podemos ter um compromisso, que é não mentir. Quando você tem esse compromisso com a não mentira, todas essas nuances e os nossos níveis de complexidade pessoais, eles se suavizam. Porque o seu time vai entender o seguinte, olha, puxa vida, a Ana pode ser difícil tem dia, sei lá, pode ser complexa tem dia, mas existe um elemento ali da consistência de, olha, eu vou ser transparente, eu vou ser honesta com vocês. Poxa, fulano, às vezes ele precisa de 5 minutos, às vezes ele precisa sentar um pouquinho ali no cantinho. Complexo quando ele precisa desses 5 minutinhos. Mas se constantemente você entende que ele precisa de 5 minutinhos e ele volta, às vezes realmente ele só precisa de 5 minutinhos. Às vezes ele realmente só precisa respirar. Por isso que a gente precisa entender que cada um tem a sua nuance, cada um tem o seu nível de complexidade. Senão a gente não dá conta, enquanto ser humano, de conviver em grupo e de estarmos todos juntos. E nós precisamos dar conta, nós precisamos trabalhar em times. Quanto melhor o time vai se convergindo, vai se conectando, vai se juntando, assim, ó, vai ficando meio que uma coisa só, melhor o resultado para quem está lá do outro lado. Ouvir, questionar e aprender neste momento de retomada. Ouça mais. Faça perguntas. Perguntas são ferramentas poderosas. Perguntas te ajudam tanto a ouvir quanto a aprender. Então, pergunte. Tem uma dúvida? Pergunte. Ouviu algo e concluiu alguma coisa a respeito, mas não tem realmente certeza? Faça perguntas. Entenda o contexto das pessoas. Traga as pessoas para a solução. Pergunte como cada uma delas pode ajudar. E faça também a transposição da sua liderança e do seu time para a lateralidade com outras lideranças e com outros times. No sentido de circular, no sentido de andar, de fazer caminhar isso. Quanto mais você perguntar, mais você vai ter a chance de ouvir. E quanto mais você ouvir, mais você vai ter a chance também de aprender. E quando a gente aprende, a gente vai melhorando e a gente vai devolvendo, vai mantendo esse ser humano no centro. E manter esse ser humano no centro nos ajuda a chegar mais longe na nossa liderança. Então, só fazendo uma recapitulação aqui, conheça de verdade a sua equipe. Se você tem alguma dúvida ou se tem algum membro novo, ajude esse membro a se apresentar para os demais amigos, para os demais colegas do time. Faça de tempos em tempos uma nova rodada de apresentação, afinal de contas as pessoas mudam. Estimule o autoconhecimento, tenha o propósito como bússola, trate as pessoas como adultos, entenda que todos temos essas nuances e um nível de complexidade. E ouça, questione e aprenda nesse momento de retomada. Combinado? Eu vou checar aqui para ver se eu tenho perguntas. Tenho perguntas. Bom. A gente está sem o WhatsApp, mas tem uma pergunta. É isso? Jóia. Não tem problema. Vamos lá. Obrigada. Milena Lima, obrigada pela sua pergunta. Como que eu posso estimular o autoconhecimento? Milena, eu gostaria de te dar uma dica super simples. Talvez se você criasse, por exemplo, uma biblioteca com livros usados dos próprios colaboradores. Você pode criar ali uma dinâmica de falar, gente, cria aqui um cantinho, uma prateleira, um espacinho, e eu estou doando o primeiro livro da nossa biblioteca. Quem mais quer fazer parte?
Essa é uma atitude simples, que cada um pode contribuir, cada um pode trazer um livro usado, ou cada um pode fazer uma recomendação de um site, de um blog, de um podcast, de um videocast, de uma série, né? Existem séries muito boas hoje sobre negócios aí disponíveis no streaming, e isso democratiza para que todo mundo possa trocar e todo mundo possa aprender também. Essa é uma medida super simples que você ajuda para fazer essa questão do conhecimento e do autoconhecimento. Se, por exemplo, você trouxer aí como uma primeira doadora um livro que trate sobre o tema. Ah, Ana, é muito difícil, as pessoas são resistentes a esse assunto. Minha sugestão, ouça um podcast, faça um pequeno resumo sobre isso e envie para o time. Time, olha que legal esse podcast sobre autoconhecimento. Ouvindo aqui esse episódio, eu tirei 2 dicas, 3 insights valiosos. Olha, se você quiser saber mais, só você ouvir aqui no seu stream favorito. O importante é você tirar a fricção. Não deixe para que isso seja apenas uma iniciativa do colaborador, sabe? Meio que dá assim, aquele primeiro passo junto com ele. Isso pode ajudar muito. Depois a Gabriela. Qual o papel do RH? Gabriela Ferigato, obrigada pela sua pergunta, Gabriela. Qual o papel do RH? Como a área pode contribuir no treinamento e desenvolvimento de lideranças? Particularmente, eu acho que o papel do RH hoje é essencial e, cada vez mais, o RH está assumindo um papel de aliado estratégico no desenvolvimento da liderança. A gente precisa lembrar que os líderes, os executivos de alto nível, também são gente, né? Também são seres humanos, também precisam de desenvolvimento. E a gente encontra no RH, quando a gente tem um RH que também transite em negócios, que também saiba conversar com a gente sobre negócios, um aliado para isso. Outro dia, numa das minhas palestras, eu comentei exatamente isso. Eu preciso do time de RH para me ajudar a ser uma gestora melhor e para me trazer também insumos para ajudar o meu time a ser melhor. Mas o RH precisa traduzir para mim, muitas vezes, as necessidades dos indivíduos numa linguagem talvez mais técnica, talvez mais pragmática, que é a minha linguagem, ali, entre aspas, do dia a dia do mundo dos negócios, em que eu sou absolutamente dependente do meu time para entregar aquele resultado. Então, quando a gente faz essa tradução, essa tecla SAP, sabe? E eu gosto muito do Profiler por causa disso, a gente consegue entender. Poxa vida, entendi, ok. Então, a dificuldade está neste ponto. Está em ouvir, está em falar, está em perguntar, está em entender. Como é que a gente vai traduzindo isso para a gente poder ajudar esse colaborador? Esse é um ponto. Eu acho que um outro ponto também em que o RH pode contribuir no treinamento e desenvolvimento das áreas é fomentando que cada colaborador também entenda que carreira é um ativo pessoal, né? A nossa carreira é nossa. Aquilo que a gente faz com ela é responsabilidade nossa. E nós precisamos ajudar os nossos times a terem essa independência, a não ficarem apenas esperando que, de repente, o próprio RH faça um plano de carreira ou que a liderança tome alguma atitude. Então, ajudar os times a caminhar também dentro dessas dicas pode fazer todo sentido. Eu queria muito agradecer as perguntas, agradecer você que esteve com a gente até agora. Dizer para você que esse é um evento maravilhoso e te parabenizar, porque você está fazendo parte dele. E deixar aí, se você quiser se conectar comigo, vai ter um QR Code na tela também. Fica à vontade, vai ser um prazer receber você lá no meu LinkedIn. Obrigada, gente.